até que enfim a gente apareceu por aqui pelo canal, né, gente? Com certeza! E, primeiramente, um feliz ano novo, maravilhoso para todos vocês, cheio de muitas coisas boas, realizações, metas, conquistas, saúde, amor e prosperidade. Que 2023 seja um ano maravilhoso para você e toda a sua família. Esse vai ser um ano que vai ter muito vídeo de informação aqui no canal. E por que a gente sumiu? Lógico que pelo final do ano, né, pessoal? A gente deu essa paradinha aí, a gente resolveu não gravar nada nesse mês de janeiro, para voltar agora a partir do primeiro domingo de fevereiro? Com certeza, trazendo sempre o melhor conteúdo para vocês, que a gente sabe que vocês amam os nossos conteúdos e as histórias que a gente traz aqui, né? E a gente resolveu dar essa descansada porque a gente não só tem esse canal, a gente tem outras coisas que a gente faz e tava um pouco pesado pra gente, a gente resolveu tirar umas férias aí nesse mês de janeiro, né? Com certeza, olha as fotos da gente nas Ilhas Maldivas. A louca, não tem foto não, gente. Ridícula. Mas voltamos com tudo e vamos trazer muita coisa boa para você. E para começar esse ano de 2023, teve um grande acontecimento aí no final de 2022 e que a gente não poderia deixar passar em branco, e por isso o nosso vídeo de hoje vai ser em homenagem ao Rei Pelé. O maior jogador de todos os tempos. Pois é, Pelé foi o maior jogador de futebol, foi o maior artilheiro e óbvio que a gente não poderia deixar passar em branco. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma justa homenagem ao rei do futebol. Então prepara aí que lá vem história. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Sidney Cantalice. E eu sou Márcio Lianza e esse é o canal E você sabia disso? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Pelé, o rei do futebol. Ele que é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos e o maior artilheiro de todos. E o bom que ele é o que, gente? Ele é brasileiro, né? Olha aí, babado. Pelé que marcou histórias, fez gols memoráveis, foi um grande jogador, teve várias atuações brilhantes aí no campo. Hoje a gente vai falar sobre o jogador e a carreira brilhante de Pelé. Então se você quer conhecer um pouco mais da história de Pelé, fica aí nesse vídeo, que esse vídeo é pra você. Gente, no vídeo de hoje vocês vão ouvir vários barulhos, sabe? Que a gente tá gravando durante o dia, então tem muito barulho, é carro, é criança, olha, é pra... Pito, piano, cachorro latino, olha, vai ser babado, mas vamos lá. Pelé é considerado o melhor jogador de todos os tempos, é o maior artilheiro do mundo com 1.281 gols e foi o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é um ex-esportista brasileiro considerado o maior jogador da história do futebol, personalidade mundial do esporte e popularmente chamado o rei do futebol. Nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. É filho de João Ramos do Nascimento, também ex-jogador de futebol conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes do Nascimento. Aos 4 anos de idade, Edson e sua família mudaram-se para Bauru, em São Paulo. Nessa época, ele era chamado de Dico pela família e de Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, Dico sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro José Lino da Conceição Faustino, o Bilé, amigo de time de seu pai, o Vasco de São Lourenço, em Minas Gerais. Como Edson não conseguia pronunciar o Bilé corretamente, durante os jogos com os amigos ele falava algo semelhante como "segura Pelé" quando fazia as defesas. O fato fez com que os amigos passassem a chamá-lo de Pelé. Ele não gostou disso e foi aí que o apelido pegou entre os amigos. Além dos jogos de futebol, durante a infância o garoto ajudava a família como podia. O pai lesionou-se e não continuou a jogar futebol, o que deixou a família em dificuldades. Para contribuir com a renda familiar, Pelé trabalhou como engraxate em Bauru. Duas coisas que deu para notar nesse momento aí, né? Pelé era de uma família humilde e simples e desde pequeno ele já tinha essa responsabilidade com a família, e como surgiu o apelido dele, né? Foi engraçado. Com certeza. Vocês viram aí que ele tinha não sabia pronunciar. Não sabia pronunciar, era Bilé. Pra ele não sabia pronunciar, ficava Pelé, não era? Era, e os meninos chamaram ele de Pelé e ele não gostou. É aquela coisa, né? Quando bota um apelido na pessoa que ela não gosta, aí parece que encarna. Mas é isso. Mas não sabia ele que lá na frente, né? Fica aí que tem história. Destaque nos Jogos da Rua de Bauru, Pelé passou por algumas equipes amadoras na sua infância e aos 11 anos o jogador Valdemar de Brito descobriu e convidou para a equipe que estava formando, o Clube Atlético de Bauru. Passados poucos anos,
Valdemar percebeu o enorme talento de Pelé e decidiu levá-lo para um time maior, o Santos Futebol Clube. A partir da chegada dele no Santos, a carreira dele começou aí a crescer, gente. E no Santos é onde começa toda a história, se desenvolve o Pelé que todo mundo conheceu. A história dele com o Santos realmente é forte. Em 1956, Pelé chegou ao Santos como promessa de Valdemar de Brito. De acordo com informações do site oficial do Santos, afirmou ao clube: esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo. Passado um mês de sua chegada ao clube, o jovem fez sua primeira partida na equipe profissional. O jogo foi contra o Corinthians de Santo André e o Santos venceu por 7-1. Pelé entrou no segundo tempo da partida e marcou o 6º gol. Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente ainda com 16 anos de idade. Em 1957, o garoto já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. O rei do futebol atuou durante quase toda a sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. No período, ele levou o clube a conquistar 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, Taça Brasil e Torneio Robertão, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes em 62 e 63. Como vocês viram aí, né, o Pelé levou o Santos para outro patamar. Gente, foram muitos títulos conquistados com o Santos. Foram muitas conquistas e ele tinha apenas 17 anos, né, quando ele chegou. 16 anos quando ele estreou 16. no clube profissional, foi babado. Na Libertadores, na época, ainda conhecida como Copa Campeões da América, o Santos, com uma das melhores equipes de todos os tempos, conhecida como Balé Branco e liderada por Pelé, atraiu a atenção internacional para o torneio. Em 1962, a equipe venceu o então bicampeão Peñarol do Uruguai na final e foi o primeiro time brasileiro a garantir o título da competição. Já em 63, Pelé contou com o apoio de Coutinho para vencer o torneio de novo, mas dessa vez em cima do Boca Juniors da Argentina. Para vocês verem o tamanho da importância do Pelé para o futebol nacional. Gente, antes do Santos de Pelé ser o bicampeão, aí ninguém, nunca, nem o time brasileiro tinha ganhado a Libertadores. E ele foi lá e conseguiu ser campeão e vice-campeão. Esse aí nasceu pra ser rei mesmo, viu? Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco no Maracanã e foi realizada em uma cobrança de pênalti. Pelé despediu-se do Santos no dia 2 de outubro de 1974, no estádio da Vila Belmiro. A equipe santista enfrentou a Ponte Preta. Nesse dia, Pelé ajoelhou-se no gramado com os braços abertos e a bola na sua frente para despedir-se do clube pedindo perdão, já que seria transferido para o New York Cosmos depois de anos de insistência da equipe dos Estados Unidos para contratá-lo. Pelo Santos, Pelé fez 1.116 jogos e marcou 1.091 gols. Gente, uma carreira dessa dentro de um clube de futebol não é para todo mundo não. 1.091 gols pelo Santos, sem contar os títulos e o patamar que ele levou ao Santos a ficar conhecido mundialmente. Gente, foi babado. E agora, né, vamos falar sobre o Pelé na seleção brasileira. Com certeza, Passados 10 meses da contratação de Pelé pelo Santos, o garoto foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez para disputar a Copa Roca, atual Superclássico das Américas. A competição era um torneio amistoso entre a seleção brasileira e a seleção argentina. As 2 partidas foram realizadas no Brasil. A primeira marcou a estreia de Pelé com a camisa do Brasil e foi realizada no Maracanã. A Argentina venceu por 2-1 e o gol brasileiro foi marcado por Pelé. Na partida de volta no estádio do Pacaembu, o Brasil venceu por 2-0 com um gol de Pelé e outro de Mazzola. Foi o primeiro título de Pelé pela seleção brasileira. Pelé é até hoje o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo de futebol. Com apenas 17 anos e 8 meses, Pelé foi campeão do mundo em 1958 na Suécia. O então garoto fez 6 gols em sua primeira Copa do Mundo e foi o artilheiro do Brasil. Nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol. O primeiro gol de Pelé em uma Copa do Mundo foi contra o país de Gales, nas quartas de final do Mundial de 1958. O feito concede a Pelé o recorde de jogador mais novo a fazer um gol em uma Copa do Mundo. Na Copa da Suécia, os dirigentes brasileiros esqueceram de enviar a numeração dos jogadores para a FIFA e a entidade precisou defini-la.
Pelé era reserva e recebeu a camisa 10, número que ficou eternizado em suas costas. Por causa de Pelé, os jogadores mais habilidosos passaram a usar a camisa 10. O Mundial de 1958 na Suécia iniciou a chamada Era de Ouro da Seleção Brasileira. De 1958 a 1970 foram 3 títulos em 4 Copas. Em 1962, no Mundial do Chile, Pelé fez um gol antológico no primeiro jogo contra o México, mas sofreu uma contusão no segundo jogo e ficou fora do restante do torneio. Sorte do Brasil, que também tinha outras estrelas como Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá e Garrincha, que garantiram o bicampeonato. Em 1970, em plena ditadura militar, a Copa do México serviu para amenizar o clima hostil que vivia o país. Além de Pelé, a seleção de 70 tinha outros grandes nomes do futebol como Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostão, Gerson e Félix. Muitos consideram essa seleção a melhor de todos os tempos. Pelé fez 4 gols na Copa do México, incluindo o primeiro da final contra a Itália. O Brasil venceu por 4-1 e conquistou o tricampeonato naquela Copa. O artilheiro foi o Jairzinho com 7 gols. Atuando pela seleção, Pelé tornou-se também o único jogador da história a ser tricampeão mundial, 58, 62 e 70. Ele marcou 95 gols com a camisa do Brasil e ainda é o maior artilheiro da seleção masculina. Pelé fez seu último jogo pela seleção brasileira em julho de 1971 no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. E a passagem de Pelé pela seleção brasileira, gente, foi astronômica. Pelé simplesmente, desde que Pelé chegou à seleção brasileira, foi daí que o Brasil ficou conhecido mundialmente como o país do futebol, porque aí o Brasil começou a ganhar, se tornou o maior campeão das Copas, 3 títulos ninguém tinha, e o Brasil começou a ser respeitado no mundo inteiro, tanto que até hoje em qualquer lugar do planeta que você for e falar em futebol, o pessoal lembra do Pelé. Com certeza, perceberia a importância que foi o jogador e o Rei Pelé, né? E o futebol do Brasil ele é respeitado no mundo inteiro. O Brasil não tem nada que é respeitado lá fora. O Brasil é conhecido como mata, a gente é tudo indo, só fala no futebol, em prostituição. Mas no futebol o Brasil sempre foi respeitadíssimo lá fora. E tudo isso graças ao Rei Pelé, que levou a nossa seleção brasileira a outro nível, a outro patamar. Depois do Pelé, o Brasil ficou conhecido mundialmente e ele era aclamado no mundo todo. Os jogadores do mundo todo respeitavam e respeitam o Pelé. O nome do Pelé tem uma força imensa que chegou até a parar uma guerra, tá? Que estava acontecendo na África, onde o Brasil foi fazer um amistoso e o país parou para ver o Pelé jogando. Para você ver o quanto ele era foda. Após 18 anos atuando pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé assinou contrato com a equipe do New York Cosmos, dos Estados Unidos, para jogar a temporada de 1975. Durante anos, Pelé recusou a proposta de grandes times mundiais, alegando que não queria jogar por outra equipe que não fosse o Santos. A chegada do jogador ao país norte-americano era tida como uma influência para despertar o interesse da população do país pelo futebol. Anos depois, em publicação feita em suas redes sociais, Pelé contou como foi convencido a aceitar o convite do Cosmo. O treinador do Cosmo disse para mim: você pode ir para a Espanha ou Itália e ganhar um título, mas você pode vir para o Cosmo e ganhar um país. Que grande experiência foi essa, relatou o rei do futebol. O início nos Estados Unidos foi complicado para Pelé, já que a equipe era ainda um pouco fraca e o país não tinha a tradição de futebol em 1976. Os jogadores Beckenbauer, alemão, Chinaglia, italiano, acho que o nome é esse, não sei a pronúncia, vou deixar aí na tela, chegaram para reforçar o Cosmo, ajudando Pelé a ser eleito o jogador mais valioso da liga. Já em 77, Carlos Alberto Torres também chegou à equipe. Juntos, Pelé e Torres foram campeões do campeonato North American Soccer League. No Cosmos, entre jogos oficiais e amistosos, Pelé fez 106 partidas e marcou 64 gols. A ida de Pelé para a equipe também fez a média de público aumentar. O número, que era de 3.578 pessoas por jogo em 74, passou para 10.450 em 75. 18.227 em 76 e 34.142 em 77. Com isso, o time que jogava no Dow Stadium acabou mudando em 76 para o Yankee Stadium e na outra temporada para o Giants, estádios de beisebol e de futebol americano, respectivamente. A
passagem de Pelé surtiu o efeito que os norte-americanos buscavam. A seleção dos Estados Unidos voltou à Copa do Mundo em 90, quebrando um jejum de 40 anos, e o país recebeu o Mundial em 1994. Pelé ele era desejado pelos clubes europeus. Ele poderia ter jogado em qualquer um clube, mas ele não queria sair do Santos. Ele foi para o Cosmo justamente para despertar o interesse do país norte-americano pelo futebol. Senão acho que ele nem teria ido também, né? Com certeza. E foi daí que cresceu mais, né? O futebol, o soccer, como é chamado lá, né? Eita, tô bem fluente no inglês, não? Pois é. Que é chamado futebol, vocês sabem, né, gente? Pelé se aposentou em 1977 em uma partida entre o Cosmo e o Santos. E aqui a gente vai falar de alguns números de títulos e conquistas de Pelé. Mais jovem artilheiro do Campeonato Paulista em 1957. Mais jovem campeão mundial em 1958. Mais jovem bicampeão mundial em 1962. Maior artilheiro da seleção brasileira masculina com 95 gols. Maior artilheiro do futebol profissional do mundo com 1.281 gols. Campeão do Campeonato Paulista em 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69 e 73. Campeão do torneio Rio-São Paulo em 59, 63, 64 e 66. Campeão do Campeonato Brasileiro Taça Brasil e Taça de Prata 1961, 62, 63, 64, 65 e 68. Campeão do Campeonato Norte-Americano em 1977. Campeão pela Libertadores em 1962 e 63. Campeão do Mundial Interclubes em 62 e 63. Campeão da Copa do Mundo de 1958, 62 e 70. Aqui a gente também vai falar de algumas homenagens que foram feitas a Pelé. Ele ganhou a bola de ouro em 58, 59, 60, 61, 63, 64, 70. Prêmios concedidos em 2015 após uma revisão da revista France Football. Também foi homenageado como atleta do século, concedido pelo Comitê Olímpico Internacional de 1999, concedido pela agência Reuters da Inglaterra em 1999, concedido pela DuPont da França de 1996, concedido pelo jornal francês L'Équipe de 1981. Ele também ganhou o título de maior futebolista do século, concedido pela Unicef na Áustria em 99. Título de ser Cavaleiro Honório do Império Britânico, concedido pela Rainha Elizabeth II em 97. Em sua homenagem também foi feito o estádio Rei Pelé em Maceió, Alagoas, em 70. E também ganhou medalha dos direitos humanos, concedida pela organização judaica B'nai B'rith em 1995. Embaixador da Educação, Ciência e Cultura, concedido pela Unesco em Paris em 94. E também foi membro do Hall da Fama, concedido pela cidade de Oneonta, em Nova York, em 1993. Embaixador da Boa Vontade, concedido pela Unesco em 93. Embaixador da Organização para a Ecologia e Meio Ambiente, concedida pela ONU em 1992. Também ganhou a medalha de Ordem Nacional do Mérito, concedido pelo governo brasileiro em 1991. Vocês viram aí o quanto de títulos Pelé ganhou enquanto jogava e o tanto de honrarias, de homenagens que foram feitas a eles depois que ele parou de jogar. O cara simplesmente era um gênio da bola. Isso aí ninguém tem o que contestar, não tem uma risca do que se falar. Profissionalmente, Pelé era o cara e ele realmente fez a história do futebol ser totalmente diferente do que era antes dele. Com certeza, a gente sabia que ele tinha ganhado muitos títulos, e homenagens, mas o tanto de homenagem de títulos assim, eu fiquei, olha, passado, assim como você com certeza ficou passado, né? E a gente viu aí que foi revista, né? A questão da bola de ouro pela revista France Football e o tanto de bola de ouro que o cara ganhou, né? Deixou muita gente aí no chinelo, viu? Mas nós estamos aqui no planeta Terra e todos nós temos um dia que partir, né? E essa lenda que é o Pelé, né? Porque é uma lenda, vai ficar para sempre marcada na vida das pessoas. No final do ano passado, o Pelé estava doente, né? Ficou mal, foi hospitalizado e estava até em meio à Copa, né? Pois é, e a gente estava em meio ao final do ano à Copa e foram feitas várias homenagens, né, a ele. E infelizmente ele partiu. E no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, por falência múltipla de órgãos, o ex-jogador estava internado há semanas no hospital israelita Albert Einstein para tratar da progressão de um câncer de cólon.
Em 2021, o atleta já havia passado por uma cirurgia e sessões de quimioterapia para tratar da doença. No entanto, foram detectadas metástases no intestino, pulmão e fígado, e a doença passou a não responder ao tratamento. Com a notícia da morte do maior jogador de futebol de todos os tempos, homenagens foram feitas em todo o mundo. Em novembro, durante a realização da Copa do Mundo de Futebol no Catar, Pelé já estava hospitalizado e recebeu diversas homenagens em jogos da seleção brasileira. Apesar da morte do Rei Pelé ter sido em 2022, a despedida só começou a ser realizada no ano seguinte. A pedidos da família, a cerimônia de velório ocorreu somente nos dias 2 e 3 de janeiro de 2023, no estádio da Vila Belmiro, que pertence ao Santos, clube em que Pelé começou sua história. O adiamento no velório do rei se deu para não coincidir com a cerimônia de coroação do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022, que tomou posse para seu terceiro mandato no dia 1º de janeiro de 2023. Então, como vocês viram aí, ele morreu no final do ano, mas ele preferiu ser enterrado, pediu para a família ser enterrado apenas no ano seguinte. E respeitaram o pedido dele, foi enterrado. A gente assistiu, né, passou, foi televisionado. Clubes do mundo inteiro fizeram homenagens e vão fazer. Pelé é um ícone. Como eu falei, a história de Pelé, jogador, atleta, não tem do que se falar, não tem uma nota de rodapé para se colocar. Pelé foi um exemplo como jogador, foi um grande campeão, foi um grande atleta, o maior de todos os tempos do futebol. Não tem isso aí, não tem. Ah, mas tem a vida pessoal dele. A gente não está falando da vida pessoal dele aqui. Nós não somos ninguém para julgar ninguém. E lembre-se que todo lado da história tem duas versões, né? Pelé contou a dele, se você pesquisar você vai ver. Então aqui fica, a gente veio fazer uma homenagem ao atleta Pelé. Com certeza, e foi ele que levou o futebol brasileiro para outro patamar, né, gente? E a gente vê aí hoje o patamar que o Brasil tem, né? A seleção brasileira. Tem um respeito no futebol que tem hoje em dia, muito se dá por conta do Pelé e tudo que ele fez pelo futebol do Brasil e do mundo. Levou o futebol a outro patamar. Aí muita gente quer colocar a questão pessoal para apagar a carreira do cara. Você não tem como apagar uma carreira brilhante como essa, tá? Até porque você tem que dividir entre a questão pessoal e a questão profissional. No pessoal todo mundo erra, mas no profissional não se tem como eu falei, não tem uma nota, que não tem um risco na carreira de Pelé. O cara simplesmente é um gênio respeitado no mundo inteiro e aclamado e amado por todo mundo do futebol. Não tem do que se falar. Além de um grande jogador, também foi um grande pioneiro. Eu acho que através de Pelé, de tudo que Pelé fez, abriu-se muitas portas para jogadores negros, pelo que Pelé fez, pelo que Pelé era, pelo que ele representava. Então, mesmo as pessoas preconceituosas da época tiveram que engolir e aceitar que o cara realmente era muito bom. Então fica aqui a nossa homenagem a esse grande ídolo do futebol que vai ser marcado para sempre no coração de todo mundo. A gente viu quanta galera de Santos é grata, é agradecida, é feliz por ele ter jogado e ter levantado, né? Não só o clube do Santos, mas como a cidade de Santos foi elevada a ser conhecido no planeta inteiro, porque é o Santos de Pelé. Isso aí sempre vão lembrar. Podem não lembrar do Santos de Neymar, mas do de Pelé, isso eu tenho certeza que vão lembrar. Com certeza. E foi através de lá, né, que saiu aquele garotinho e foi para o mundo. Esse Pelé que nós conhecemos e vamos conhecer para sempre, né? Que ele partiu daqui da terra, mas da nossa memória, do nosso coração, jamais será esquecido. E jamais vai deixar de ser o rei do futebol, tá? Que fiquem bem aí, que o pessoal, se comparar rei, é o rei do futebol, tá? Então, deixamos aqui nossa homenagem para esse grande ídolo do futebol brasileiro e mundial e que deu tantas alegrias para nós brasileiros. Com certeza. E fica o nosso agradecimento aí ao rei do futebol, o rei Pelé. Nosso muito obrigado mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você sabia, o que é que você não sabia, se você gostava, se você não gostava do Pelé. Comenta aí, usando de educação, comenta o que você quiser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixe aí pra gente se você sabia disso. Pois é, deixa aí que a gente tá louco pra saber. Se gostou do nosso vídeo, deixa o like. E lembrando que você tem um encontro marcado com a gente todos os domingos às 10 horas da manhã. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!